talvez seja a melhor versão do Palmeiras do Abel, mas é um pouco como o Mauro falou. É uma etapa do campeonato, fazendo um paralelo, não estava voando desse jeito, mas fazendo um paralelo, foi como o São Paulo jogou o Campeonato Paulista no ano passado e ganhou. O Juca falou, o Palmeiras vai ficar com todas as vantagens, assim como o São Paulo teve, deve decidir em casa e pode ganhar o título paulista sim, porque é superior a todas as equipes paulistas, os clássicos, a sequência mostrou, e sim, em relação aos principais rivais brasileiros, o Flamengo e o Atlético, é o Palmeiras quem tem a continuidade do trabalho. Então o time está muito mais certinho do que o Galo e sobretudo que o Flamengo, que está se reformulando inteiro, forma de jogar e tudo mais. Projetando a temporada inteira, e não é o Paulista o título principal do Palmeiras, eu vejo o elenco do Palmeiras com carências claras. Acho o time muito bom, acho o banco aquém do time principal, muito aquém, e ainda com os garotos meio ainda fora o Danilo, que é uma realidade já estupenda. Os outros garotos não vingaram ainda completamente. É o Patrick de Paula que está indo para o Botafogo, o Gabriel Menino que não entra mais, o Verón que faz alguma coisa, e não tem a mesma... Quando o Abel tem que mexer, é um problema. Foi no Mundial, foi ontem contra o Corinthians, porque com todo o respeito, Breno Lopes, Navarro, Atuesta, Murilo mesmo, né? Em relação ao Juca falou, o Palmeiras quase não ganha o jogo por uma questão individual. O Murilo perdeu 2 duelos pro Roger Guedes, que um foi pênalti, gol do Corinthians, e o outro quase foi o gol do Corinthians de empate, sendo que o Corinthians não tinha feito nada, só no duelo individual, não foi no duelo coletivo. E aí, ainda pro Paulista, sem projetar o resto do ano, ainda pro Paulista, tem a armadilha, e por isso o Abel tá gritando com razão, como disse o Juca. Tem a armadilha da data FIFA. Desta vez, quem tá mais prejudicado pela data FIFA dos clubes brasileiros é o Palmeiras, porque ele vai ter no estadual maluco do Paulista desfalques consideráveis na semifinal, jogo único, se ele passar a semifinal, e é provável que isso aconteça. E isso pode ser a grande armadilha do Palmeiras, pegar uma semifinal e não ter o Gustavo Gomes e o Everton, por exemplo, né? Na semifinal do campeonato. Isso não vai acontecer com o Flamengo no Rio, não vai acontecer com o Galo, vai acontecer com o Palmeiras em São Paulo. Mesmo assim, eu acho que o Palmeiras é favorito a conquistar o título paulista, mas pode sim ter essa questão delicada a resolver, porque o Everton não tem substituto à altura e o Gustavo Gomes também não. E projetando o resto da temporada, Tinoni, em relação ao elenco, não é só o 9, né? Porque digamos, a queixa do palmeirense, que ama o Abel com razão, é da falta de investimentos do Palmeiras desde o ano passado em relação aos jogadores, comparando o Atlético e Flamengo. Estou comparando com as principais forças do futebol brasileiro. Flamengo contrata sem parar, Atlético contrata sem parar, Palmeiras é pé no freio. Pé no freio há muito tempo. E para acompanhar uma temporada que vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão ao mesmo tempo, só com um elenco forte. O Palmeiras tem um excelente time hoje, mas não tem um elenco forte. Me desculpa. Para mim não tem. Em relação ao Atlético e Flamengo. Não tem. Além do 9, que poderia ser um acréscimo ao time titular, eventualmente, falta peça de reposição. Falta reserva à altura. Falta muito reserva à altura. E isso para mim está claro nesse primeiro diagnóstico do campeonato. Se o Palmeiras não contratar, ele vai ficar cada vez mais dependente das sacadas do Abel, das estratégias do Abel e menos dependente de jogadores capazes de decidir. Ele não tem tantos jogadores capazes de decidir assim. E isso vai fazer falta lá na frente. Para o estadual, pode dar. Para o resto, para mim, não vai dar se o Palmeiras não se reforçar. Eu estou falando isso com a observação dos primeiros meses da temporada. Não é para agora. A prioridade do Palmeiras, eu tenho certeza, não é o Paulistinha. É a temporada toda. É a Libertadores, é o Brasileiro, é a Copa do Brasil. E não tem elenco para isso. Tem um time sensacional, mas não tem um elenco sensacional. Qual?